Qual é a principal diferença de você trabalhar os aspectos de segurança de um software seguro, trabalhando com blockchain, no mercado de ativos, envolvendo valores, grana da galera e outros tipos de mercado que também tem suas responsabilidades, mas não é tão crítico? É um processo que é muito estudo. É muito estudo. Cada chain que você pega não é simples como você vê o tutorial no YouTube e acabou. Tem smart contract com erros, não é nem de alguém exploitar, é do fundo ficar preso dentro do smart contract e aí acabou. Eles deixam a blockchain toda responsável pela segurança da aplicação, porque é o forte dela, é a segurança, é garantir as coisas, é ser imutável. Esse é o forte dela. Blockchain é muito boa em ser descentralizada, ser facilmente verificável, garantir a autenticidade das coisas, mas não é boa em aplicações real-time. Muito bem, meus amigos, o PPT não compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje é dia de pauta técnica. Então, você nerd, você desenvolvedor e você que também não é desenvolvedor, fica ligado nesse episódio que a gente vai falar de um assunto super relevante, super importante. Não importa a área de desenvolvimento que você trabalha, não importa o escopo do teu desenvolvimento, você sempre vai precisar ter um desenvolvimento seguro, sempre vai trabalhar com segurança e nada melhor do que falar de segurança do que quem trabalha com blockchain, né? O mundo do não rollback, o mundo do deploy definitivo, né? Então a gente vai conversar hoje aqui com o time de desenvolvimento da Clever e a gente vai pegar algumas lições de desenvolvimento de segurança, de qualidade, de performance, que vem desse mundo onde você não tem uma segunda opção e que provavelmente vai ajudar você no seu desenvolvimento de software, no seu dia a dia, na tua vida de desenvolvimento. Então acompanha com a gente que esse episódio está sensacional. E antes de eu apresentar aqui meus ilustres convidados, já vou pedir para você deixar o like nesse episódio, se você está vendo no YouTube, para você encaminhar esse episódio no Spotify para alguém que seja da área, que esteja interessado, saber de segurança, saber de blockchain, ajude a compartilhar o conteúdo, procura a gente lá no Instagram, manda mensagem para a gente, comenta aqui, qualquer dúvida, o pessoal está super à disposição para a gente trocar ideia, beleza? Bora conversar com essa galera da Clever? Aqui na minha frente está o Nicolas Gabriel. Esse cara, ele é líder de desenvolvimento de novas blockchains na Clever. Então é o cara que vai olhar linha por linha daquela parada para saber como é que implementa uma blockchain. Certo, Nicolas? É isso aí, galera. Dá um oi aí pra galera. Dá um oi aí, mano. Bom dia, galera. Vamos lá, hoje a gente vai falar da parte divertida. Implementar chain sem documentação e fazer depois sem rollback. É o que dá emoção. Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade, sexta-feira à noite. É isso aí, mano. E aqui do meu lado esquerdo tá o Yuri Losório, que é líder de desenvolvimento de blockchain da Clever Chain, certo? Certo. Dá um oi pra galera aí, mano. Fala, galera. É um prazer estar aqui no PPT Não Compila. E finalmente fui chamado, né? Depois de da galera da Clever aí vir. Demorou pra me chamar pra caralho, mas... Vai falar de vocês, de você alguma vez já. Falou, pô, o cara é o cara da chain. É isso aí, estamos com os dois lados da moeda. Quem faz a chain e quem se conecta na chain, né? Verdade, hein? Tem os dois lados aqui. A aplicação na blockchain, a aplicação não na blockchain, né? E vamos falar de bastante aspecto de segurança aqui. Então, acompanha com a gente que a gente tem muito assunto bacana, né? Então, bora! Cara, a gente fala de desenvolvimento de software. Ele é sempre muito importante para qualquer tipo de desenvolvimento, né? Deveria ser uma disciplina comum e que todo mundo levasse super em consideração na hora de desenvolver qualquer software. Mas quando a gente fala de um software crítico que envolve mercado financeiro, capitais, ativos, etc., isso exponencia num nível muito maior do que você fazer um CRUD né? Com certeza. Então tem alguns aspectos muito mais críticos do que qualquer tipo de desenvolvimento, né?
E eu fiz questão de trazer essa pauta aqui com vocês sobre isso, justamente pela criticidade dos produtos da Clever, né? E quando a gente fez o episódio de CTO do mês com o Bruno Baiano Campos, né? Vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem. Ele falou um pouquinho sobre isso, eu queria explorar um pouco mais, e o chefe indicou vocês dois aqui para falar sobre esse assunto hoje, e a gente vai explorar isso muito bem. Cara, eu queria ouvir de vocês primeiro. Vocês que são da área de desenvolvimento, né? Provavelmente já passaram por outras áreas de desenvolvimento que não só a blockchain. Qual é a principal diferença de você trabalhar os aspectos de segurança de um software seguro, trabalhando com blockchain, no mercado de ativos, envolvendo valores, grana da galera, né? E outros tipos de mercado que também tem suas responsabilidades, né? Mas não é tão crítico. Qual a visão de vocês? Já começa pelo principal, né? Não tem rollback, né? Não tem canary release. Produção é produção. Subiu, não tem como voltar atrás. Isso o Yuri fala bastante. É muito teste, é muita garantia antes de você subir qualquer coisa. Não tem como, ó, putz, subiu uma versão, o dinheiro multiplicou por 10, acabou. Já era. Morreu o projeto. Registrou na chain, um abraço, tá na wallet. É isso aí, tá na wallet. Se tratando de blockchain, não tem jeito. Quanto mais você mexe com essa área, você começa a entender o quanto é importante você fazer teste unitário, teste de integração, teste de tudo quanto é tipo, end-to-end, e garantir essa parada. O principal é garantir que os fundos estão seguros, né? Porque quando você mexe com dinheiro em blockchain, não tem volta. Não tem volta. Não é igual o banco. O banco te mandou uma grana, ele... achei o erro, vai lá, tira seu dinheiro. Faz o estorno. Dá um update na carry lá. Tudo tranquilo. Na blockchain não tem isso. E é tipo assim, um erro é a falha da blockchain inteira, a imagem da empresa ou qualquer coisa desse tipo. Então lá a gente... sempre muito testado. A próxima versão da Clever Chain, eu tô trabalhando nela agora, já tá, acho que há uns 6 meses, tá finalizado a versão, só testando. Caraca, cara. Só testando para garantir, assim, cada stepzinho das paradas para garantir que próxima versão, update, novas features, não quebre o que já funciona, não adicione bugs. Teste regressivo e tal. Exato. E vocês trabalham algum tipo de pipeline de teste de regressão, teste unitário? Tem. Porque é loucura você manter uma equipe de QA para fazer tudo isso de forma não automatizada, né? Sim, tem todos os testes, a gente chama de backtest, então qualquer mudança que você tem que fazer, blockchain também tem muito isso. É complicado você fazer uma mudança na blockchain, porque as transações já foram negadas antes, o estado da blockchain se o cara mandou qualquer coisa errada na blockchain que você não aceitava antes, mas agora você aceita, você precisa, a partir daquele ponto que o update subiu, precisa aceitar, mas antes não. Então a gente faz um backtest contra o DB da blockchain inteiro para poder garantir que nesse sim, que nada quebre, todo o histórico de transações da blockchain, inclusive as que falharam, porque quando você lança um update, uma transação que antes não era válida, agora pode passar a ser porque é uma feature que se introduziu. E aí, isso pode ser um problema, né? Porque vai dar inconsistência no banco de dados, e na blockchain não pode ter esse tipo de coisa. Então a gente roda um backtest várias vezes, inclusive, para garantir que todas essas features que a gente fez, a gente aplicou os forks no lugar correto, rodou contra o DB da blockchain e nada quebrou, e aí só a partir daí a gente roda os outros testes, né? Essa parte de teste eu quero explorar um pouco melhor, mas eu quero complementar a pergunta da segurança, né? Claro que qualidade é primordial para você, já ficou super claro aqui, de você ter que fazer os testes, etc. Eu quero explorar isso um pouco melhor, que eu tenho algumas dúvidas aqui interessantes. Mas quando a gente fala de, por exemplo, uma exchange, está ligada direto com a blockchain ali, e eu queria até deixar a dica aqui para quem está ouvindo a gente, tem um outro episódio que a gente já gravou com a Clever, que a gente fala um pouquinho sobre como é a implementação de soluções utilizando blockchain.
né? Vou deixar o card aqui também. Vocês podem... Até recomendo que vocês ouçam para poder compreender um pouco melhor esse episódio. Mas ali a gente contextualizou bastante o que é aquele software que está on-chain, né? Aquilo que você valida na rede, aquilo que você persiste ou consulta na rede, né? E aquilo que é software teu, que é regra de negócio teu, dos teus ativos de tecnologia ali, né? Quando a gente fala desses teus ativos, que é o software da exchange, claro, tem essa interface com a chain, que tem toda essa questão dos testes, etc. Mas é necessário ter algum critério de segurança adicional nos teus ativos, num portal, num aplicativo, etc. Por ter essa interface com a chain, vocês lidam de uma forma diferenciada com esse tipo de segurança? Ou é como, por exemplo, desenvolver um portal financeiro como qualquer outro na internet? Olha, eu diria que é como desenvolver... É muito parecido com qualquer outro portal financeiro. Acho que o cuidado principal que a gente toma são com as chaves do usuário, né? Que são as chaves que ele assina as transações, que ele confirma que é ele mesmo. Isso daí é o que mais tem que ter cuidado. Porque a pessoa quebrar essa chave é muito difícil, né? Não sei se você já deve ter ouvido falar por aí, mas a quantidade de chaves beira o número de átomos no universo. Então o negócio é muito tem pouquinho. Difícil. Tem só pouquinho. Um pouquinho só. Tem pouquinho. Tem pouquinho. Então, é difícil alguém quebrar na força bruta ali. É mais fácil alguém cometer um erro e deixar anotar num bloco de notas ali, deixar colado no monitor, do que qualquer outro problema. Eu diria que é mais relacionado às chaves, porque por mais que a blockchain ela tenha muitas camadas, muitas interações, no final, o que o Yuri desenvolve, ele expõe uma API muito parecida com qualquer outra, tá? Não, a forma de interação é praticamente a mesma, né? Você lida como uma aplicação financeira como qualquer outra. O problema é aquilo que eu falei. Não é igual num banco, onde se a senha do usuário vazou, você reseta, fala para ele, cria uma nova aí. Dá aqui seu CPF que eu vou resetar a sua senha. Né? A gente não tem esse tipo de controle. Então, a gente, em cada step de cada pipeline da Clever, a gente tem que garantir que a PK do cara... A private key do cara nunca vai na rede, nunca. É impossível, não pode ir para a rede hora nenhuma, não se conecta com a internet, não vai É uma black box ali fechada e, tipo assim, qualquer operação na blockchain, o cara só assina, é aquele black box fechada, a transação é criada, buildada, ele só assina, a transação já vai assinada para a rede. É só esse tipo de coisa que a gente tem que garantir e que não tenha vazamento de dados e tal, que essa black box seja bem fechadinha mesmo. Entendi. Mas assim, fora isso, fora esses cuidados, porque não tem rollback, não tem volta, não tem reset de senha, aí, fora isso, o resto é bem parecido. Sim. Tem um ponto que me chamou a atenção, que eu acho que tem uma diferença aqui que eu queria que vocês comentassem. Quando eu fiz o episódio com o Baiano, ele comentou que algumas das implementações que vocês fazem não utilizam tantas libs terceiras, né? Justamente pelo risco de vazamento. Você importa uma lib pro teu código, você não sabe o que tem ali, né? Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. No mundo corporativo normal, não blockchain e não financeiro, de onde eu venho, a gente também tem algum certo cuidado com isso, né? Então você tem alguns tipos de scan codes ali, como Sonar, etc., que monitora a versão das tuas libs, tem algum tipo de vulnerabilidade, etc., mas você meio que confia no negócio. O negócio está dizendo ali que estou importando a biblioteca Spring Boot XYZ e ela é confiável, eu tô acreditando, né? Não, acho que essa confiança não é tão conveniente no mercado que vocês têm. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa diferença. Como que é implementar, tipo, uma lib que resolveria uma série de problemas que você tem já implementado fora, principalmente criptografia, né, como a gente falou já offline, e como é fazer isso na mão, cara? Cara, não é nada simples, é bem complicado, mas assim, você ainda trouxe o caso feliz, né, que existe uma biblioteca base na internet onde você pode olhar, e se você quiser simplesmente só pegar o que é útil, você já elimina esse risco de alguém importar uma coisa que não deveria. Até fica tranquilo. O problema é que tem muitas chains que elas ficam famosas e o critério para entrar na Clever uma chain é o uso dela, o volume em outras exchanges. Tem chains que ela não tem uma documentação, não tem uma biblioteca oficial
Então, muita coisa você tem que descobrir na mão. E aí é um processo que é muita gente quebrando a cabeça, é o time todo reunido, porque às vezes você só quer gerar um endereço. Você só quer que o cara tenha um lugar para receber. Mas aquilo vai tantas etapas, porque cada chain, a pessoa que está desenvolvendo a chain escolhe o método que ele achar melhor para gerar os endereços, assinar as assinaturas, cada um tem uma curva, cada um tem uma criptografia diferente. Isso não é tão intuitivo. A maioria não tem uma documentação, e aí muitas vezes a gente tem que acessar o código no nó da chain, debugar o código original da chain para descobrir como trazer e implementar na nossa Caraca, você nossa tem que carteira. quase fazer uma engenharia reversa e saber como foi implementado para poder replicar a sua implementação. Muitas implementações são engenharia reversa. Muitas implementações. Caraca, velho, que loucura. Isso no caso ele tá falando da implementação com outras chains da wallet ou da exchange, algo desse tipo, né? No caso da Clever Chain, que é a nossa, a gente garante que no core, a gente tem vários módulos, né? Mas o core em específico, a gente usa praticamente 0 lib, porque não dá para confiar, é aquilo que eu te falei, numa aplicação financeira, você pode correr certos riscos porque são mitigáveis, né? Mas na blockchain não tem jeito. Então, na parte que mexe com criptografia, no geral, a gente não usa lib, não. A gente só faz diretamente na mão e todo o core foi a gente mesmo que montou. Então, é assim que funciona. Então, e ele comentou o lado, quem está desenvolvendo a chain, né? Eu trazendo o lado de quem está integrando com uma chain. E integrar com uma chain, voltando ao que ele falou sobre não pode vazar sua chave, não pode vazar sua senha, também a gente tende a utilizar 0 bibliotecas, porque a biblioteca não é que ela só vai estar instalada ali, rodou uma vez e acabou. Ela vai, muito código nosso vai para o celular de todos os nossos usuários. Então, não é... tem o risco de vazar a chave e tem o risco de entrar um código malicioso em que o cara toma controle sobre o seu dispositivo. A gente tem um compromisso muito grande com o usuário, porque é uma aplicação financeira, não dá para ficar tomando esses riscos. Então a gente também, quando a gente vai trazer uma lib de outra empresa, uma chain de outra empresa, a gente também tenta sempre manter 0 lib para realmente cuidar disso. Cara, isso é insano. Insano. Eu vou contar um caos aqui para vocês verem o quanto eu imagino o tamanho da dor de vocês. Teve um projeto que uma vez eu tive que implementar numa plataforma, vou até falando Salesforce, não sei se já ouviu falar Salesforce. Sim, conheço. E eu precisei fazer um fix muito rápido, assim, que envolvia uma integração com a AWS. Né? E, cara, a AWS tem 1 milhão de SDKs, né? Tem para Python, tem para Node, tem para Java, etc. A versão 1, 2, Boto. Sim, o Boto pro Python. É uma maravilha, né? Cara, importou ali, chamou o método, um abraço, foi. Tá tudo encapsulado dentro do SDK. Mas não tinha nada para Salesforce. Salesforce utiliza uma linguagem que é dissidente do Java, ali, chama Apex. Não sei se vocês já ouviram falar. Não conheço. Roda tipo meio que serverless direto na plataforma deles, mas você consegue desenvolver ali, fazer request, enfim, você faz tudo que o Java faz, você faz dentro dela. E eu precisava fazer uma implementação muito rápida, que era fazer um upload de um binário para dentro de um bucket S3. S3. Beleza, né? Pô, tem lib? Não tem lib. Caralho, fudeu. Porra, tem aqui o endpoint do serviço, né? Monta um request, beleza. Aí, cara, tinha uma chave que você tinha que montar que ia no header do request para poder autorizar o upload, né? E aí, lá no final, nos cafundós da documentação da AWS, você tinha um algoritmo de como montar aquela chave, né? Caraca. Porque pode ser que, por exemplo, no caso de vocês, você vai fazer a implementação para subir sem utilizar uma lib, por exemplo. Eu falei, porra, eu vou implementar essa porra. Velho, puta que eu pariu. Acho que eu fiquei uns 2 dias implementando aquela porra, velho. Quem dera fosse 2 dias. Porra. Não, mas é um caso muito mais simples, né, cara? Que é tipo fazer uma URL assinada para subir no bucket S3. É um algoritmo relativamente simples, mas, porra, deu uma dor de cabeça ali, cara. Deu uma dor de cabeça. Eu já passei por isso também. A gente tem muita coisa serverless também na Clever, que
A gente usa muito a Lambda, como é que é aquele conjunto de lambdas que quando você junta as lambdas você monta uma execução step functions. A gente tem várias aplicações que são step functions que rodam várias lambdas internas ali. E todo esse algoritmo de criptografia, a gente precisava salvar várias coisas, né? Então a gente optou pelo bucket do S3, né? Que tinha integração direta com as lambdas e tal. É fácil você puxar lá. E aí a gente fez o algoritmo de criptografia desses caras com tripla camada e de criptografia em cima, para todas essas lambdas funcionarem. E na época eu precisei também vasculhar lá no SDK, não achei nada. No final lá da documentação. Exato. E aí a gente implementou e funciona até hoje, eu acho. Isso há 5 anos atrás, 4 anos atrás. Quando os caras não são loucos de mudar aquela porra. Vai quebrar o mundo. Vai quebrar o mundo. Exato. Ninguém sobe nada no planeta, né? O que, na verdade, acaba... Eu diria que é um dos pontos positivos de você integrar com uma chain. Porque quando você está integrando com aplicações normais, às vezes o cara tem lá a aplicação V1, um dia ele coloca aquele negócio como deprecated, desativa e derruba a sua empresa toda e já era. Você, ali. Agora na blockchain, como tudo tem que ser retrocompatível, não pode ter erro, é muito difícil você ter uma alteração que quebre alguma coisa. Se for ter uma alteração de como você cobra taxa, como você calcula o FII, mas, se alterar, por exemplo, a criptografia, a base da rede, isso não vai acontecer. Cara, eu imagino o quanto estável tem que ser isso para você, tipo, ter que manter uma retrocompatibilidade da sua primeira versão. Você tem que acertar muito bem a primeira versão. É isso. A gente fez quando a gente lançou, a gente ficou na testnet, pro público ficou 6 meses, mas a gente... nos fundos a gente fez 1 ano e meio pelo menos de testes. Caraca. Com uma rede estável, subindo vários nós para poder garantir a estabilidade antes de partir para a mainnet, que é a versão pública, né? Caraca, isso é insano, cara. É insano. Para quem gosta de desafio, é um bom mercado, hein? Cara, com certeza. Com certeza. Com certeza é. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Uma coisa que a gente falou no primeiro episódio que a gente estava falando de implementação, eu queria explorar um pouquinho melhor com vocês. A gente tem uma visão de desenvolvedor convencional e que eu acho uma coisa bacana que a Clever tenta melhorar isso, deixar isso um pouco mais palatável aí com a Clever OS, etc, o SDK, a implementação que você tem que fazer com as redes, né? Geralmente não é uma implementação simples, como você falou, você tem que fazer uma engenharia reversa, etc. E eu, na minha inocência, antes de ter mais contato com a Clever, gravar esse episódio, etc., eu achei que, cara, eu vou gravar na blockchain, me dá aqui o postman desse cara, passa aqui pra mim. Os endpoints. Isso, os endpoints, eu vou preencher aqui o meu payload e pau, gravei na blockchain. Acabou. Não é tão simples assim, né? Como que é esse ciclo de desenvolvimento? Como que, cara, surgiu uma rede nova? Tá bombando. Surgiu uma rede nova que tá bombando. Acho que a primeira coisa é a gente tem que parar o time, pelo menos parar algumas pessoas para se dedicar a só leitura. A pessoa se dedica alguns dias só lendo todos os conceitos daquela chain. Porque parece simples, parece que parecida, é blockchain, tem uma corrente, uns bloquinhos lá, mais ou menos. Só que cada chain, ela tem uma forma de operar, o Clever Chain tem uma forma, Substrate funciona com pallets, cada uma vai ter um conceito diferente a funcionar por trás. Porque
qual que é o objetivo do cara lançar uma blockchain nova? Se o cara que está lançando uma blockchain nova, ele está buscando resolver um problema que ele acha que as outras blockchains não resolvem. É diferente de você lançar o token, que é uma moeda. O cara quer trazer uma blockchain, ele quer resolver um desafio novo, ele quer quebrar alguma coisa. Então ele vai mudar as coisas do jeito dele, ele vai reescrever. É muito difícil você encontrar coisa parecida com outro, sabe? Então tem que dedicar um tempo ao só o estudo, entender todos os conceitos, mapear aquilo. Quando o conhecimento está disseminado entre o time, que aí a gente vai e começa a pesquisar por biblioteca, ver o que tem de referência, e a gente vai começando com o mais simples, tá? E aí evoluindo até as partes mais complicadas. Então geralmente a gente começa com ver o saldo da conta, né? O saldo da conta é algo que tem endpoint. Geralmente, talvez não seja REST, talvez seja gRPC, talvez o cara tenha colocado de alguma maneira mais bonita lá, mas você vai ter o seu endpoint para você ver o seu saldo, para você ver alguma coisa. Então você começa tranquilo, começa entendendo quais variáveis vir junto com o saldo, porque tem chain que vem token, tem chain que vem outras informações a mais, contratos. Você começa por aí. E depois você vai indo passo a passo, criar o objeto de transação, como é que ele tem que ser, qual a propriedade. Quando esse objeto está pronto, como é que se comunica? Você tem que assinar antes, você tem que assinar depois, você vai mandar de um lado, vai mandar do outro. Qual criptografia você vai usar? Você manda assinatura junto, você manda só assinatura. E aí é onde as coisas começam a ficar complicadas. É geralmente quando a gente está falando de assinatura. Você pegar o saldo, tranquilo, derivar o endereço, 90% dos casos é tranquilo também. Agora que você está falando de assinatura, as coisas começam a ficar mais complicadas e ali é onde fica mais concentrado o esforço do time. Uma vez que a gente chegou e completou esse estágio, a gente tem o que a gente chama de operações básicas. Porque se você já consegue ver o seu saldo, você consegue pegar ele, criar uma transação e enviar para outra pessoa, você já faz o básico de um banco, né? Então, o seu saldo, receber dinheiro, enviar dinheiro, você já tem o básico. Aí a gente entra na etapa de funções especiais, onde fica mais complicado ainda, que é você fazer o staking de uma moeda, você guardar ela, investir em algum lugar, você chamar um smart contract, né, inteligente, ou movimentação de subtokens da rede, criar uma carteira especial onde precisa de várias assinaturas para poder efetuar uma transação, que tem esse conceito em muitas chains e é muito válido, muito importante, e a gente vai descendo o nível. Até onde a gente se sentir satisfeito que aquilo está dentro do ecossistema Clever. Então, ele é um processo que é muito estudo. É muito estudo. Cada chain que você pega não é simples como você vê o tutorial no YouTube e acabou. Realmente é muito estudo e é manual, e você vai. E é o que eu falei, é o melhor dos cenários, né? Porque tem aquilo que eu comentei, você tem que fazer engenharia reversa. Aí você tem que preparar um ambiente, subir um nó, executar, olhar a linguagem. Nem sempre a linguagem que o código da chain foi escrita você conhece. Às vezes você vai ter que debugar um código que uma linguagem que você nunca viu na vida. Delícia. Por exemplo, eu não sei qual rede tem, mas, por exemplo, tá em Rust. O time todo é Golang. Vamos ter que aprender Rust para entender como é que funciona, para poder trazer para cá as particularidades do Rust, para conseguir desenvolver. Então, é um processo, ele é mais estudo mesmo. A quantidade de código necessária para implementar uma chain, no final, acaba sendo pouco. Muitas chains aí, a gente consegue implementar com 200 linhas de código, que é pouquinho, é bem enxuto. Só que para você chegar nessas 200 linhas de código, é muito estudo, é muita documentação, porque tem um outro quesito também, que não é só você ter implementado a chain, você precisa ter esse conhecimento disseminado no time. Porque eu descrevi um processo aqui que, um caso feliz, rápido, 1 mês. Esse é um processo que num mês, um caso feliz, ótimo, tudo 1000 maravilhas, você vai levar 1 mês ali para implementar isso daí. Se alguém precisar editar alguma coisa, ou subir uma versão nova, alguma coisa assim, você não pode levar esse 1 mês novamente. Então o conhecimento tem que estar disseminado, tem que ter várias sessões de pair programming, vários documentos de documentação com que a gente aprendeu. A gente tem algumas chains que a gente tem mais documentação do que a própria documentação oficial que existe, que a gente recria para nós mesmos, para a gente conseguir dar manutenção. E a gente segue nessa linha. É muito estudo. Assim, geralmente a gente escreve bastante para ter um CRUD. É o contrário. A gente escreve pouco, documenta muito, e no final você tá com as operações básicas ali. Show. Eu falei lá no começo que eu queria explorar um pouco mais a parte de QA, porque eu tava lembrando de um caso. Eu ouvi, inclusive, em um podcast, e eu vou fazer aqui o meia-culpa de host
que não faz a lição de casa, eu deveria ter trazido o caso com mais completude aqui pra vocês. Talvez vocês até conheçam, com mais completude para vocês poderem comentar. Mas teve um caso que eu ouvi envolvendo smart contract. De um cara que ele não era técnico, ele era da área jurídica. E era relacionado àquelas empresas que têm gestão descentralizadas. Tem um termo para isso, eu não lembro exatamente qual que é o termo, mas... descentralizar... DeFi, que você tá falando. Acho que DeFi, isso. E o cara conseguiu encontrar uma brecha no contrato. Isso é todo dia. Juridicamente, o cara era da área jurídica, ele conseguiu encontrar uma brecha no contrato que ele ganhou uma grana fodida da galera. E isso, como você mesmo falou, Yuri, não tem rollback. Não tem rollback. Como que lida com isso? Porque, cara, não é uma falha de segurança do software. É uma falha de regra de negócio, de especificação. Como que vocês separam isso? Como que, tipo, dá pra você prever uma coisa, tipo, cara, porra, tem uma falha aqui que se o cara fizer isso, fudeu. O cara vai passar o rodo em todo mundo aqui. E esse smart contract, querendo ou não é uma falha de implementação, mas ele tem um problema de qualidade. Uhum. Como que vocês olham pra isso? Então, smart contract em si, a plataforma de smart contract, tá ali aberta, você põe o código que você quiser. Então, teoricamente, nada mais é do que um erro de código. Nada mais é do que um erro de código do cara que implementou esse smart contract específico. Mas o jeito correto de resolver isso aí é, antes da publicação do smart contract, auditoria. É o que mais... Smart contract, eu sempre digo isso, tem que ter auditoria. De alguma empresa de terceiros ou pode ser a sua própria empresa que tem um setor de auditoria de smart contract. Mas tem muitas operações básicas que já estão muito bem testadas no smart contract. Então, se o seu smart contract precisa fazer um send de uma carteira para outra, isso já tem implementado há anos e já foi auditado por milhares de pessoas. Então, essa regra é básica. A não ser quando o smart contract vai fazer alguma coisa muito, muito sinistra, aí você precisa fazer uma auditoria em cima pesada, porque smart contract, uma vez deployado, acabou. E aí você falou, como é que faz depois? Não faz. A empresa faliu. A empresa faliu. Basicamente é isso. Se o seu smart contract tinha um rombo que permite alguém exploitar e drenar sua carteira, acabou. Tem smart contract com erros aí que não é nem de alguém exploitar. É do fundo ficar preso dentro do smart contract e aí acabou. A grana que você arrecadou naquele smart contract seu, por uma falha de código, ninguém consegue tirar mais. Caralho, velho. E aí... Não, aí é pro cara bater a cabeça na parede e chorar o resto da vida, né? Exato. Aí o cara deu um tiro no próprio pé. Caralho. Basicamente é isso. Autossabotagem total. Autossabotagem. Muito grande. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Eu não vou saber os números, mas falando de Bitcoin não, vamos falar de Ethereum. Tem um número que a galera estima que está em circulação, que eles vendem de volume, e tem um número de Ethereum que eles consideram que provavelmente foram perdidos, justamente nesse tipo de operação. O dinheiro foi preso, acabou, morreu lá dentro. Jogou lá dentro de algum lugar e não dá para tirar mais. Caraca, cara. Tem vários estudos aí de alguns smart contracts já passaram aí na história de várias empresas que já faliram, de grana presa nesses caras e ninguém tira, não tem jeito. Porque o código em si não permite isso. E blockchain tá lá, deployado, acabou. Não tem esse. Uma vez, você não consegue fazer uma V2, por exemplo, não. Para corrigir? Não, você consegue deployar outro smart contract, mas aí é outra operação. Sim. Você não substitui o anterior. Não. Um exemplo simples disso é o que você falou no começo, não tem canary release. Não tem. Não tem. Um exemplo simples disso, não sei se quem conhece, tem uma empresa chamada Unstoppable Domains, que ela faz, falando de uma maneira muito, muito curta, na chain você tem o seu endereço, que é um número de caracteres absurdo, e essa empresa, ela criou um smart contract onde você paga para ela e ela te dá um domínio.
É um DNS. É um de DNS aves. dentro da blockchain. Então, ao invés de eu ter que decorar seu hash, é 1, 2, 3, não sei o que lá, não. Eu vou lá, coloco ali, ppt não compila, .crypto, jogo ali e a transação vai pra você. E ele já identifica a chain, vai pra um lado pro outro. Porra, tem esse smart contract legal. Tipo, É um DNS. Sim. é. Um DNS pra carteira. Isso. Isso. Pô, E aí, eu acho isso essencial pro mercado, cara. Claro. sim, Pra popularizar a parada, popularizar, precisa. é. isso. A gente vende na carteira porque a gente acredita nisso. Tem no nosso Sensacional. aplicativo por causa disso. E aí, por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque eles fizeram o smart contract em que todos os domínios que eles tinham era .crypto. Acho que era .crypto, posso estar errando aqui, mas eles vendiam só domínio .crypto. Eles colocaram fixo no código .crypto. Eles não tinham como vender outro Porra, final do mas endereço. Fixar no código É. aí de cair o cu da bunda também, né? Exatamente. Hard-coded ali. é foda. Hardcoded é foda. Ficou preso. Então a empresa começou só vendendo domínios que finalizavam com .crypto, foi crescendo, chegou um ponto que eles falaram, e agora? A gente quer vender ponto ou alguma outra coisa, a gente quer ter essa coisa dinâmica. Então eles tiveram que escrever um novo smart contract, subir, tem todo um movimento que vai durar anos aí, da comunidade parar de chamar o smart contract antigo e chamar o novo smart contract, porque esse novo smart contract, ele agora te permite você... Eles criam o que eles quiserem. Se eles quiserem vender .clever, .ppt não compila, agora eles conseguem. Tiraram o fixo do código lá. Só que tiveram que fazer essa migração, todo esse espaço, tudo isso daí. Você tem que se comunicar com os dois contratos quando tá integrando. Então, vamos dizer assim, não vou dizer erro de código, tá? Mas vamos dizer um erro de definição do produto deles, deixou aquilo fixado, vai morrer lá para sempre, até pararem de utilizar. E tiveram que reescrever e estão fazendo todo esse movimento de migração. Vou vender meu peixe aqui agora, hein? Sabe qual é o problema aí? Faltou um arquiteto. Faltou um arquiteto, aquele chato que na reunião de briefing, de especificação, fala, mas como que a gente quer estar daqui a 5 anos? Exato. A empresa vai exato. evoluir para onde? A gente vai vender .crypto o resto da vida? Quantos domínios tem disponível .crypto? Qual a escala do negócio? É o chato, o arquiteto é o chato. Não teve ninguém falando isso, o cara falou, mano, bota aí .crypto e um abraço e vai embora. Replicaram o DNS e hardcodaram a parte mais importante. Pois é, exato. E aí limitou a escala de uma parada bacana pra caralho, né? Não, hoje o negócio tem absurdas variações de domínio. Inclusive, a Clever conseguiu o seu domínio, então você tem domínios grátis, .clever. Se você tiver dentro do nosso aplicativo, você pode ter o seu lá, que é algo muito bom. A gente fica muito feliz de dar um DNS grátis pra você dentro do mundo da cripto. A gente fica bem contente com isso, que é sensacional. E eu queria só complementar uma coisa que o Yuri disse, que existem códigos que já foram testados e auditados por várias pessoas. A primeira coisa que eu queria complementar é sobre essa profissão de auditoria de smart contract. Isso você precisa ser muito especialista, você precisa conhecer muito a fundo, e quando você conhece muito a fundo, você conhece só daquela chain. Mas, de qualquer forma, é uma profissão que a galera ganha uma grana absurda. Absurda. A galera que te chama para fazer um freela, vamos dizer assim, auditar um código de smart contract, uma auditoria de smart contract de algo que vai movimentar dinheiro para valer, não vai sair por menos de $50 mil. O negócio vai ser um freela. Deixa eu anotar só aqui. pro cara olhar, fazer tutorial no YouTube? fazer o review do código, olhar bacaninha e tudo mais, e falar, pode lançar. O né? problema é esse, né? Bater na aqui, ó, mesa e cara, O falar. problema é dar seu nome, né? E falar que, Isso, olha, sabe, eu isso. olhei e pode ir. E dar merda depois. Se cara, der merda, propriedade. nunca mais se audita nada. Acabou. Porra, é um negócio foda pra caralho, porque eu imagino que não deve ser um conhecimento estritamente técnico, né? Porque o cara tem que entender da regra do smart contract que tá ali, né? Tem um que nem esse cara que eu falei que encontrou aquela brecha, não era um cara técnico, um cara de jurídico, um cara que, tipo, interpreta leis, interpreta cláusulas, né? Sim. Então, porra, cara, se eu fosse um advogado nerd, eu ia estar fazendo isso aí, mano. E tem muito smart contract pra você auditar. Tem. Pra você descobrir brecha. Ó, fica a dica aí, ó. Você, advogado, sabe escrever código, gosta de blockchain, É isso. ó o mercado aí que tá se abrindo. É isso aí. Não só essa profissão de editar, como a profissão de você escrever o código. Também em smart contracts também é algo bem específico, é algo bem particular. Você precisa saber, tem que contratar o cara que entende daquilo, vai rodar numa EVM, no Ethereum, enfim, para fazer tudo aquilo.
Por curiosidade, eu que sou praticamente um leigo nesse mercado, como é a definição do smart contract? É um código estruturado, padrão? É uma definição em metalinguagem? Como que funciona? Depende da chain. Tem chain que usa uma linguagem própria, né? Como a Ethereum, né? A Solidity. Solidity. E tem chain que usa uma linguagem já conhecida no mercado, como, por exemplo, Elrond usa Erlang, usa Rust como código do smart contract. E, assim, os dois approaches são válidos. Ethereum foi por esse lado de uma linguagem própria para poder criar coisas que são específicas do smart contract para facilitar a vida do usuário, entendeu? Mas no caso de outra que usa, por exemplo, o Rust como uma linguagem de smart contract, decidiu pela performance, por esse tipo de coisa mais definida no mercado, né? Mais fácil de achar profissional que coda naquela linguagem, mais fácil de implementar, mais fácil de tudo. Entendi. Aí deve ser tipo algo como você implementa uma interface, faz uma sobrecarga de alguma coisa, de um padrão que é definido para você fazer a implementação do teu smart contract. É isso. Isso. É código normal, tá? Você vai definir os métodos, quais métodos podem ser chamados, quais não podem. E a pessoa que está chamando seu smart contract executa como alguma coisa normal, como se ela estivesse rodando um código de fato. Então ela vai falar, olha, eu quero chamar o método send, eu estou passando aqui com o primeiro argumento o valor, o segundo argumento eu vou passar aqui o novo hash para onde esse dinheiro vai. E a chamada para o smart contract é a invocação de um método. Tá? Então é um código normal, ele é simples. E sobre a diferença de linguagem, uma coisa que a galera leva muito em consideração, não sei como é nessa rede de Rust, é que o smart contract, ele geralmente não é extenso. Eles trabalham para tentar deixar o mais enxuto possível, o mais minimalista possível. Por quê? O smart contract, você vai pagar uma taxa grande para a rede para você registrar e colocar ele no código, porque está subindo um código seu na rede, você vai pagar por byte que você está escrito, então você tá preocupado com o nome de método, você não vai dar uma de javeiro e meter um método desse tamanho. Você vai tentar ser enxuto. Você vai Abraço, meus amigos Javeiro. O cara vem atacar o Java aqui ao vivo. Não, eu sou 100% Java. Eu vim do mundo Java. Não, mas não tem nada mais verboso do que o Java, velho. Java é não tem como. Método send money for my friend with some taxes with an Ethereum network. Exatamente. 54 caracteres o método. Exatamente. E não só para você subir e registrar ele na rede, a preocupação também vai na execução do seu contrato. Porque, beleza, você pagou para subir. Quem chamar o seu contrato vai pagar para ele rodar. Então, se você tem um método, verboso, você falou assim, não, quero um smart contract em, sei lá, uma linguagem bem antiga, que tinha muito verbosa. Java. Não, vamos supor que o cara escrever... Verbosa. Vamos supor que o cara achou um jeito de escrever em assembly. O negócio vai sair uma linha gigantesca lá. O cara vão ser tipo linhas com 5 caracteres cada uma e 4.000 linhas, né? Exatamente, 4.000 linhas. Quem for rodar, executar o seu contrato, chamar ele, vai ter que pagar por execução dessas 4.000 linhas. Entendi. Também é por byte, não lembro certinho como é que funciona a execução, mas cobra pelo processamento de tudo aquilo lá. Então você sempre deixa muito enxuto. Muito enxuto. Cara, deve ser um código bizarro de enxuto. Sim. Tem que ser. Por exemplo, esse Don't Stop Bull Domains. Uma coisa que eles removeram. Eles não fazem, a hora que você tá chamando ou fazendo algum dos métodos lá, eles não validam o que você tá enviando. Porque se eles forem colocar uma regex lá para validar o seu input... É um step a mais, né? Não, você vai ter que criar regex naquela linguagem que não tem regex nativo. Então já vai ser um negócio gigantesco. Então eles falam assim, é mais fácil deixar aqui uma chamada direta, onde só bateu ali, retornou um falso e acabou, do que você querer colocar uma coisa chique, validar, falar assim, não, esse address não existe. Chamou, deu erro. Deu erro. Te vira. Isso. Tá errado. Porque senão, a pessoa que tá enviando o certo, mesmo ela estando enviando o certo, vai estar rodando a regex, vai estar rodando tudo aqui, aquele negócio vai ficar inviável, vai ficar acumulando aquela fee, e aí desincentiva as pessoas a chamarem o seu contrato. Né? Já é pesado, você já tem que pagar pra rodar, e aí você começa a pagar caro, daí fica inviável. Cara, eu imagino as dores que vocês têm, porque código didático para entender passo a passo o que tá acontecendo não deve rolar. Deve ser uma coisa super sintética
pau no gato e... sim. Né? Você não tem muito bater o olho, entender o que tá acontecendo. Aqui ele soma mais um. Aqui, né, exato. É um código super otimizado, né? Cara? Não, comentário? Nem procure um comentário, nem tente. Entende? Se você achar o código original, geralmente eles publicam o código original no GitHub com comentário, pra facilitar, nome de variável mais comprido, tudo mais. Sim. Mas se você for olhar direto na fonte, nem procure, nem tente. Eu imagino, com toda a minha... Agora eu vou revelar a idade aqui. Né? Mas na época eu trabalhava muito com desenvolvimento web, geralmente a gente tinha, por exemplo, um JavaScript que era o padrãozão ali, que você fazia bonitinho, comentado, e aí você fazia um minimificado. Mas Smart Contract é a mesma coisa. Que aí você deixa ele super enxuto para ficar eficiente. Tira espaço, troca nome de método para uma letra. Isso, método A, B, C, D, A1, A2 e pau no gato. Isso aí. Isso. E aí, o que ele comentou sobre já ter muito código auditado, vou fazer um depara muito bem simplificado aqui, mas existem algumas definições, algumas regras que você pode fazer já existente. Se você quer subir um smart contract do seu jeito, você tá criativo hoje, vou subir 100% custom, você pode. Mas geralmente a galera, toda a comunidade te orienta a você buscar algum dessas... Seria equivalente a gente ter um modelo ABNT, vamos dizer assim. Da mesma forma que a gente tem um ABNT aqui que define, a coluna tem que ter no mínimo 10 metros aqui, não sei o que lá. Tem um esforço de padronização, né? Isso. Existe alguns, como se fosse pré-escritos smart contracts, né? Alguns modelos que já tem algumas definições. Então, por exemplo, se você for criar um NFT hoje, você não quer escrever o código de NFT na mão, auditar, pagar pro cara. O que você vai fazer? Você vai pegar esse código pronto aqui, que já existe. Um forkzinho. Já tem essa definição lá, já pega ali e já sobe daquele jeito. Você só muda lá o nome da variável, coloca lá, PPT não compila e vamos subir. E é isso. Então, tem muita coisa pré-definida. Por exemplo, gerenciamento de permissão. Gerenciamento de permissão de smart contract. Quem pode chamar cada método? Tem que validar, né? Você não pode deixar um usuário normal sacar o seu fundo. Mas também tem que deixar você mesmo sacar o seu fundo, né? Então, você tem que ter isso daí. Então, geralmente, permissão, você já usa um modelo pré-pronto. Então, a comunidade, para ela acelerar o desenvolvimento, sem ficar fazendo muita auditoria, eles buscam sempre bases e modelos confiáveis de código para ele só, alterar o mínimo possível. Mínimo possível. E o cara altera com aquele cagaço de fazer uma merda. Com certeza. Com certeza. Por exemplo, mais um exemplo, esse da Stop All Domains, a primeira versão, .crypto. O código que ele escreveu de fato é mínimo. É um mínimo. A base dele é um código de NFT. Tem lá, você registrar um NFT novo, tudo mais, bonitinho. A base dele é algo similar a isso. O que ele escreveu foi só a relação de chave e valor entre, esse domínio é essa chave. Ele só escreveu essa parte e ainda errou o .crypto. Você vê? Faltou arquiteto. Então a galera corta esses caminhos, faz essas coisas, mas mesmo assim, às vezes não adianta. Cara, que foda. Mas eu fico imaginando, por exemplo, porque quando a gente fala de um smart contract como esse, por exemplo, que você faz um chave-valor ali para retornar, beleza. Eu fico imaginando, cara, o trampo de auditoria que tem, nesse caso que eu comentei da notícia, o cara, descreveu, pelo que deu a entender na notícia, a regra de, divisão de lucro da empresa, tá ligado? Aí o cara vai fazer essa porra do zero, né? Não tem um modelo padrão pra isso, né? Exatamente. E aí talvez um cara que tem um conhecimento ali de fluxo, etc, de negócio, o cara consegue pegar um exploit ali que... E, como é que você pega isso em código, velho? Não dá. Então, tem empresas especializadas nisso para fazer o smart contract para você, inclusive, também. É uma área aí em ascensão, inclusive. Bastante. E que você contrata a empresa justamente para não lidar com esse tipo de coisa. Você, Sim. Porque o smart contract, na verdade, é a ferramenta, né? É a ferramenta. O problema é que se aquilo fosse um contrato impresso, um contrato social, teria a mesma falha. Teria. Exato. Né? Então, mesma brecha para processo, mesma coisa. Exatamente. Você só automatizou de uma forma que você não tem rollback. É isso. Né? Porque se fosse um contrato social impresso e tal, o cara, faz um processo judicial e tal e não passa disso. Digitalizou, velho, botou na chain, como é? Não tem rollback. Não tem rollback, acabou. Não tem rollback. É isso aí. Cara, que foda. Muito bom.
Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações, também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show, velho. Outro ponto importante que a gente fala no desenvolvimento, está muito atrelado com segurança, etc., é performance, né? E junto com performance eu queria trazer também um pontinho de monitoramento, que vocês falassem um pouco sobre isso, né? A gente tem recentemente uma notícia aí da Bolsa Australiana, que tentou fazer um projeto de blockchain, abandonou porque não teve performance, etc. A gente sabe que nem tudo relacionado a blockchain está relacionado ao controle da tua própria aplicação, performance da tua própria aplicação. Tem a questão da performance da rede também, né? E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, né? Como que a qualidade do que você desenvolve está influenciado com esse tipo de performance, etc. E aí que vocês pudessem complementar um pouco mais sobre como que vocês trabalham nessa parte de observabilidade e monitoramento sobre uma rede que nem sempre o core dela não é exatamente ser observável, né? Convenhamos. Isso da Bolsa Australiana, eu acho que trouxe um ponto muito importante sobre realmente o tempo de execução da blockchain. Porque a blockchain, qualquer coisa que você vai fazer nela, você vai ter que envolver criptografia. Você vai ter que codificar ou decodificar alguma coisa. Você vai ter que verificar a assinatura. Então, a gente estava falando sobre smart contracts. Smart contract, para você invocar esse método, para você chamar a função de um método, você tem que assinar com o seu nome embaixo. Para você assinar uma criptografia, um algoritmo que está rodando, tudo isso daí consome tempo. Você pega isso e coloca em vários nós no tempo, e você coloca isso agora na realidade de uma bolsa de valores que, fica lá com um pregão, o order book gigantesco, processando e, executando milhares de ordens por segundo. Cada ordem ali, só para parte de criptografia, já vai um tempo absurdo. Até propagar em todos os nós da chain, ser validado, ser aprovado. Nesse caso da Bolsa de Valores australiana, eles queriam ter um nó centralizado, então não seria uma blockchain 100% descentralizada, eles queriam centralizar eles como o martelo final de cada transação, ainda ter que mandar para ele, replicar nele. A blockchain ela é muito segura por diversos motivos, só que para manter a segurança, a gente paga caro com processamento, paga caro com performance, armazenamento. Tem vários drawbacks aí de blockchain, né? Vários. O fato de ser descentralizado em si já traz uma série de coisas que você precisa fazer para o negócio funcionar. Então, assim, desde o consenso... Assim, a blockchain tem uma série de limitações que a gente, assim, não conseguiu resolver ainda. Mas, assim, são coisas que a gente aceita porque, querendo ou não, é melhor ainda do que algo centralizado. Por exemplo? Não, por exemplo, um banco. A blockchain, como é que ela funciona? Bitcoin. Se você tiver em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, você faz uma transação pagando aquela taxa, aquela fee. Quem aceita, recebe, não tem ninguém que controla o seu dinheiro, não tem ninguém que controla, que sabe o que você está passando, não tem ninguém para te cobrar taxas exorbitantes por você fazer uma transação. E você consegue interagir com qualquer país da mesma forma. Qualquer lugar do mundo que você tiver, que aceita Bitcoin, você interage da mesma forma. Só que isso é custoso, porque você tem um consenso, para funcionar descentralizado, você tem um consenso com vários nós, que tem o tempo de... Dependendo do tipo de consensos, né? Tô falando, por exemplo, da forma como a Clever Team funciona. Você tem o tempo do nó que está produzindo aquele bloco. Tem que pegar o bloco, botar as transações, empacotar, mandar para todo mundo do consenso. Os outros membros do consenso, no caso da blockchain são 21.
tem que receber o bloco, validar que tá tudo certo, assinar, devolver, o cara tem que receber, ver que tá todo mundo, assinou, põe a assinatura dele embaixo e propaga para a rede. Todo esse processo demora tempo. É um custo computacional razoável, né? É um custo computacional considerável. Então, assim, por exemplo, no caso da blockchain, a gente produz um bloco a cada 4 segundos, que consegue armazenar até 20 mil transações no bloco. A gente já testou 3.000 TPS aí tranquilamente. Só que tem esse custo de um bloco a cada 4 segundos. E para muitas aplicações, talvez não performe o que deveria. Aí que entra, por exemplo, mecanismo como sidechains, como alguma coisa do tipo, para mitigar esse tipo de problema. Mas assim, a blockchain em si tem uma série de desafios a lidar aí que a gente não resolveu ainda. Armazenamento também, tipo, você tem um armazenamento que está crescendo para sempre, porque blockchain tem que manter o histórico. Então, cada operação realizada tem que estar armazenada. E aí você tem aquele problema de você sincar um nó do zero. Teras. Muitos teras. Você vai ter muitos teras, você vai ter que esperar muito tempo para poder sincronizar. Então, tem mecanismo para mitigar esse tipo de coisa. Mas assim, a gente não é que blockchain é a resolução de todos os problemas, não é. Mas pro que tem no mercado hoje, e pelo ganho de ser descentralizado, acho que vale a pena. Sim. Mas na opinião de vocês, vou fazer uma pergunta capciosa aqui agora, hein? Se a gente, para ter essa segurança e essa garantia que a chain traz para as transações, etc., a gente tem um custo computacional maior e isso é custoso, quer dizer necessariamente que o mercado que nós temos hoje, que é, cara, você bota uma ordem na B3 aqui, ó, pá, foi. A gente está menos coberto com essas garantias, com o desenvolvimento comum, não na chain, na opinião de vocês? Cara, então, quando você fala de coisas instantâneas, como botar uma ordem na B3 e tal, é mais complicado para você ter isso na blockchain, com certeza. Tem blockchains aí que prometem blocos de 1 segundo, mas abrem mão de várias outras coisas para ter esse tipo de coisa. Consensus funciona de forma diferente e para ter esse tipo de performance é complicado. É complicado. Então, assim, para aplicações real-time que tem que rodar porque tem muita coisa que você não precisa, o core da sua aplicação não precisa estar descentralizado. Tipo, tem coisas que o core da aplicação pode estar funcionando no seu back-end, em algum outro lugar, mas o que importa é que o registro ou que algo que realmente importe esteja na blockchain descentralizado para a aplicação. Você quer dizer que eu posso ter, por exemplo, uma aplicação da B3 processando ordem fora da chain, eu posso ter uma fila de processamento que vai no tempo da chain registrando isso e consumindo isso aos poucos. Exato. Esse é uma forma de aplicação que mitiga os problemas da blockchain. Entendi. Que é uma forma de executar. Mas eu não perco porque se eu registrei já a transação, já resolvi ela fora da rede, eu perco algum tipo de benefício de não estou usando a blockchain aqui, poderia não usar a blockchain, entendeu? Esse é o ponto. O que eu estou usando aqui a figura do advogado do diabo existe tanto benefício assim de ter esse custo computacional para, por exemplo, o caso da Bolsa Australiana? Nesse caso, não. Para fazer isso, né? Nesse caso, não, porque você perde propósito. Você está adicionando uma camada centralizada para uma aplicação que a proposta é ser descentralizada. Assim, a proposta de você mudar para uma blockchain é ser descentralizado. Blockchain é muito boa em ser descentralizada, ser facilmente verificável, garantir a autenticidade das coisas, mas não é boa em aplicações real-time. Então, se você precisa de algo real-time ali, a gente está trabalhando para conseguir chegar lá. Mas hoje não tem nenhuma blockchain hoje que consiga esse tipo de processamento de throughput desses caras gigantescos. Você consegue throughput no book, né? na média, no average. Por exemplo, igual, tem várias blockchains que a Clever, inclusive, ultrapassa a quantidade de transações que consegue processar da Visa. Só que isso
a cada 4 segundos, por exemplo, que é no caso da blockchain, da Clever. Então, tipo assim, se você passou um cartão numa máquina, vamos supor que a Visa decidiu mudar para Clever Chain. Você passou um cartão numa máquina, você consegue esperar 4 segundos para processar aquela transação. Você consegue. Então, esse tipo de aplicação é perfeito. Entendeu? É perfeito porque é uma transação na blockchain. Na bolsa, 4 segundos pode alterar o valor, né? Pode alterar tudo. O mundo é outro em 4 segundos. O mundo é outro. O que é o comum? O comum, quando a galera tá tentando criar um projeto em que tem ali a parte da blockchain rodando, eles deixam a blockchain toda responsável pela segurança da aplicação, porque é o forte dela, é a segurança, é garantir as coisas, é ser imutável, esse é o forte dela, e todo o resto da aplicação deixa fora. É o que a galera faz quando quer desenvolver alguma coisa na blockchain. Por exemplo, uma vez me chamaram que queriam fazer um smart contract que ia ser uma versão do Gira dentro da blockchain. Eu falei, rapaz, mas você tá disposto a pagar KLV para mover um card? Você tá disposto a fazer isso mesmo? Não fazia sentido. Sério mesmo que o cara queria fazer um Gira? Tem muita gente que acha que blockchain é a resolução final para todas as operações. E não é, assim como qualquer coisa no mundo, né? Nada serve para tudo. Se fosse assim, a gente só teria um tipo de software. Isso. Então, no final, o que funciona mesmo, hoje, que é esse modelo híbrido. Você quer desenvolver sua aplicação, você quer fazer alguma coisa, você faz o processamento leve, né? O que é? Não ter uma segurança requerida ali, fora da chain, uma cloud, alguma coisa comum. E sempre que você vai envolver segurança de fato, aquilo não pode ter problema nenhum, você roda dentro da chain. É o modelo mais comum, você ter esse híbrido aí. Senão você não vale a pena. Sim. Tá? Manda o endereço do Trello pra esse cara. Porque, porra, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Faz zero sentido. Muito bom, galera. Muito bom. Porra, eu vou uma aula aqui, velho. Isso é sensacional. Muito bom. Obrigado pela presença de vocês. Que isso, foi um prazer estar aqui. Eu queria que vocês fizessem uma consideração final para quem tá ouvindo a gente. Né? Que lições vocês com essa bagagem de desenvolvimento para cripto, blockchain, etc., pode trazer para a galera que está ouvindo a gente, que é desenvolvedor de software comum, que tem a possibilidade de rollback, que tem a vida mais fácil, que tem canary release, né? Que a gente pode trazer de lição de segurança para esse cara, né? Tipo, como a vida desse cara pode ser um pouco melhor, né? Baseado na vida de vocês que estão ali na linha de fogo, né, velho? Tá no limite ali do não tem redeploy, né? O que vocês recomendariam para esse cara? Até pra gente que tá ouvindo a gente e tem desenvolvimento para software de linha crítica, né? Que muitas vezes o cara tem a possibilidade de um redeploy, etc, mas, porra, vai ter um prejuízo de negócio, etc. O que vocês recomendariam para eles? Cara, minha primeira recomendação é literalmente teste, que é a recomendação básica de todo mundo, né? Mas aquilo que a gente aprende na faculdade e ninguém faz. Exato. As pessoas subestimam um tanto teste que, assim, é igual na blockchain. A gente implementou o teste de integração na blockchain e, assim, a gente consegue rodar uma blockchain inteira simulada, realizando várias transações e para poder testar as transações novas que a gente cria ou as features novas que a gente introduz, né? O próprio consensus funciona de forma idêntica ao que vai para produção. Então esse tipo de teste é necessário, até para aplicações que não são tão críticas como o blockchain. Por quê? Porque te poupa prejuízos, né? Porque tem muita aplicação que não é crítica, que dá para você dar um rollback, mas um downtime causa prejuízos gigantes, né? Então, teste em si, tanto unitário, quanto de integração, e quanto o end-to-end ou algo desse tipo, precisa ser feito pelo próprio dev e depois que passa pelo dev, porque o dev está desenvolvendo a feature. Então, se ele está desenvolvendo a feature, ele tem completa noção daquilo que está acontecendo. Ele pode ter alguns vícios, mas aí entra a equipe de QA depois. Então, o dev vai, coda a feature dele, implementa os unit tests, implementa os testes de integração, e depois o QA age como um usuário
pra testar. Bom, vamos ver se você teve algum vício aqui e tal. Sim. Até porque o dev nem sempre tem a visão do todo, né? Nem sempre tem a visão do todo. E aí o time de QA cobre um pouco essa visão do ecossistema, né? Isso. De recomendações que eu daria, acho que a primeira delas é a parte de documentação, tá? Você está desenvolvendo um projeto, você está criando alguma coisa, principalmente se ele for crítico. Se você acha que um dia alguém da sua equipe vai sair e ou vai entrar alguém novo... Imagina, no mercado de hoje ninguém sai. Não, tranquilo. Rotaciona pouco. Imagina, rotaciona pouco. O mercado tá super tranquilo, estável. Super estável. Hoje, no dia da gravação de hoje, só o Google mesmo já fez uma limpa, né? Isso, 12 mil. Pouca coisa. Então, assim, se você tá criando um projeto que você vê um futuro, como você disse, é o chato do arquiteto, como você se vê daqui a 5 anos? Daqui a 5 anos você vai ter que manter isso de pé? Documenta, porque o cara que vai chegar daqui a 5 anos, ele precisa saber o que tá acontecendo e como é a regra de negócio. A outra coisa que eu ia falar é, se você não tá na blockchain, e você pode dar rollback, e você tem canary release... Pode dar o luxo de errar. Se você pode dar o luxo, eu diria pra você usar e abusar dessas ferramentas. Que a gente deu o exemplo básico aqui de um canary release, que é mais simples. Só que tem gente que, mesmo tendo essas possibilidades, mesmo tendo essas ferramentas, ainda testa em produção como se fosse um negócio natural. Se você tá fazendo pra sua mãe vender coxinha, beleza, quer rodar em produção, roda. Agora, se você vai fazer uma aplicação pra um plano de saúde, alguma coisa assim, você não pode ficar cometendo esses erros. Usa, abusa, faz teste AB, feature toggle, faz o canary release, muda, aproveita esse tipo de ferramenta aqui enquanto você tem. Se você tem, usa e abusa isso daí. E a última coisa que eu diria é, você tá desenvolvendo uma aplicação muito crítica, tenha paciência. Tenha paciência, porque se a sua aplicação é muito crítica, não adianta vir alguém, chegar o seu chefe, chegar o CEO da empresa e falar, preciso que amanhã esteja no ar. Imagina... Code não funciona. Imagina chegar pro Yuri, que desenvolve a blockchain, e falar assim, amanhã eu preciso de uma feature nova. Não, ele falou que a pipeline dele de uma feature é no mínimo 6 meses testando. Então, se você está fazendo uma aplicação crítica, aproveita desse tempo para você validar de fato ali. Se você realmente vai impactar muitas vidas, você vai impactar muita gente, tem um pouquinho de paciência, que a qualidade compensa. Crítico mais rush code não funciona. Não funciona, exatamente. E isso requer um sync e uma consciência geral da companhia como um todo, né? Porque o que é muito comum a gente ver é tipo o time de produto e o time de gestão fazendo pressão no time de dev e etc. E isso tem que estar muito bem alinhado. Sim. Né? Porque senão se nem todos têm a consciência da criticidade do que está sendo feito, a pressão vem e claro, aqui a gente está conversando com vocês, são líderes de desenvolvimento, mas às vezes o dev, que é um pouco mais júnior, não tem tanta experiência, o cara cede a pressão. Né? E vai bug, velho. Não adianta. Dev sob pressão, faz merda. Isso acontece. Não, acho que fazer merda é o de menos. Acho que tanto eu quanto o Yuri conhecemos casos de pessoas que, assim, cederam a pressão, puxaram tudo pra elas, viraram noite, final de semana, e, 3, 6 meses depois a pessoa tá pedindo demissão por depressão. Sim, exato. E aí? Como que você perdeu o profissional, perdeu um cara que pode ser bom e... Prejudicou a vida dele. Ele vai tomar um tempo pra recuperar, pra voltar a trabalhar agora. E pensando do lado frio, que te entregou um produto que não é de qualidade. Sim. Isso é verdade. Porque não consegue. Sozinho não consegue terminar, não consegue dar conta. Porque a partir do momento que entra demandas e você só assim, faço em 2 dias, faço. Como é que você dá conta disso? E aí você tem que abrir mão de alguma coisa. Qualidade vai embora junto. É a primeira coisa. É a primeira coisa. O importante é o check. Checkpoint, né? É isso. Muito bom. Meus amigos, obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece pelo convite. Pô, foi sensacional. Uma aula aqui Gosto muito desse... Apesar de não ter muito conhecimento, só... Meu conhecimento de blockchain é o que eu aprendi com a Clever, cara. E eu acho... Eu acho uma das mais desafiantes e mais interessantes áreas da tecnologia hoje. Web3, blockchain, eu acho que isso é o futuro, mano. Sim. Futuro. Obrigado pela presença de vocês e foi sensacional o episódio.
Valeu, man. Adorei de Obrigado. estar aqui presente também. Isso aí. Você que acompanhou a gente até agora, obrigado pela presença de vocês, pela audiência de vocês. Segue a gente no Instagram, TikTok, Twitter. Twitter agora tá morrendo, né? Mas estamos lá também ainda. E dá 5 estrelinhas pra gente no Apple Podcast, se inscreve no canal, deixa o comentário aqui e valorize o criador de conteúdo que gera conteúdo que leva algum tipo de conhecimento para você, seja o PPT Não Compila, seja qualquer outro tipo de podcast. Valorize esse cara. Obrigado, vamos até a próxima. Valeu!